Queria estar aqui mais uma vez e com certeza nós vamos poder ajudar muita gente hoje, cara, porque a maior dificuldade das pessoas é lidar com outras. Nossa, essa é a maior. Por exemplo, quando se fala de felicidade, as pessoas acham que o dinheiro ajuda nisso e, na verdade, o dinheiro facilita tanta coisa, né? Mas o que ajuda pessoas a serem felizes são outras pessoas. Só que você não consegue reconhecer isso porque você vê o resultado da vida de uma pessoa feliz porque ela está com um carro legal, porque está com a família em dia, porque está viajando no final do ano para os Estados Unidos ou para Paris ou para onde é o sonho da pessoa, você acha que isso tem a ver com dinheiro. E teve a ver com pessoas. E a gente vai falar disso, sobre felicidade, sobre se sentir completo, sobre pessoas que abrem as portas para você realizar coisas que você jamais realizaria sozinho. É o poder da networking, né? E tantas coisas que dependem de pessoas. Caramba. Então, para mim, é um dos assuntos mais urgentes da nossa geração, pessoas entenderem sobre pessoas, serem especialistas nelas. Você parou para pensar que a gente estudou um monte de coisa? Você estudou, Lucão? Sim, estudei um pouquinho. Estudou muito. Eu frequentei. A gente gosta de dizer que ele é um ótimo aluno, ele gosta tanto de estudar que ele repetiu os anos várias vezes. Arruma o cabelo do primo, ele parece bater um vento aqui no escritório. Ele fez faculdade. Isso. O Lucão não foi que nem eu que fiz faculdade de 7ª série, não, né? Foram 4 anos para passar na 7ª série. Olha, não, cara, uma faculdade ali. A 7ª não, mas ele fez um pouquinho na 7ª. Eu fiz 2 anos algumas séries aí. As que eu mais gostei. Mas vamos lá, então vocês vão lembrar de alguns assuntos. Vocês estudaram MMC e MDC? Sim, mas eu já apaguei da memória. Tá, mas por que você apagou da memória? Porque você nunca usou isso na vida. Nunca. Fotossíntese, estudaram? Estudei. Tabela periódica? Estudei. A gente estuda um monte de coisa que a gente nunca vai usar nesta vida. A gente ficou 7 anos, 8 anos estudando essas coisas, nunca usamos. E pessoas que a gente vai lidar todo dia, nosso pai, nossa mãe, com quem a gente vai casar, funcionários, colaboradores, sócios, tudo. A gente nunca estuda sobre isso. Então a gente é especialista em tanta coisa que não usa porque a gente não se torna especialista em algo que pode mudar realmente o nosso futuro. Caramba, então, pessoas é isso aí. Bom, essa é a introdução que a gente precisava. Tá vendo? Então, além do grande especialista em pessoas que temos aqui, a gente tem também Kaique. Legal. Que definitivamente é um cara que não sabe lidar com as pessoas, não é mesmo? Eu tô evoluindo muito nesse... E por R$ 39,90 ele pode começar agora a aprender isso. R$29,90. Pô, cara. Vamos mudar a vida do Kaique hoje. Para ver, esse livro é uma coisa muito barata, não é não? Muito. Livro é muito barato. Eu fiquei 13, 14 meses escrevendo todo dia às 5 da manhã. Eu morava nos Estados Unidos. Eu levava as crianças na escola às 7 da manhã e todo dia, de domingo a domingo, faça chuva, faça sol, eu acordava às 7, escrevia até às 6h30, 6h40. Eu começava a preparar o café das crianças para botar elas na van e levar para a escola. Peraí, você escrevia das 7 da manhã até quase 7 da noite? Perdão. Das 5 da manhã às 6h40 da manhã. Eu escrevia 1h40 por dia. Caramba. Mas todo dia, durante 13, 14 meses. Nossa. Então, eu peguei... Que foi a história desse livro aqui? Esse é só o especialista em pessoas. Então, você imagina que eu compilei meus conhecimentos teológicos, de vida, as tragédias que eu passei, as pessoas que eu entrevistei para escrever esse livro, foram muitas pessoas. Eu entrevistei assim, grandes empreendedores, grandes pessoas da mídia para entender como elas lidam com pessoas e como era a importância das pessoas na carreira delas, se realmente tem esse impacto. Aí escrevi tudo isso durante todo o dia, de 5 da manhã às 6h40, às 7 horas, todos os dias, para depois pegar todo esse meu conhecimento de anos e oferecer à editora, né? Que a gente mesmo não ganha mais. A editora vender por 29. Né? Mas se você parar para pensar, qual é o presente que você pode dar para alguém de R$29 que no mínimo a pessoa vai lembrar? Nenhum, cara, nem pizza mais. Então, se você parar para pensar, um livro muda a vida de uma pessoa. Muda. Outra coisa, faz a pessoa se sentir importante, porque o livro tem aquela combinação de, olha, sou inteligente, estou crescendo, estou melhorando. Ou seja, é um presente perfeito por um valor irrisório, tanto para você investir na sua vida quanto na vida dos outros. Eu não consigo entender ainda o brasileiro não ser apaixonado por comprar e também por presentear livros. Ô, cara, Lucão, tô chegando à conclusão aqui que a gente devia trazer o Brunet para fazer jabá das nossas coisas também. Bom pra caramba, porque a gente né, nem velho? fez pergunta, o cara já fez já vende mentoria. Já vendeu mentoria, já vendeu tudo. Tô me sentindo um idiota de não ter comprado o livro. Cara, a gente precisa aprender a fazer pitch aqui de jabá. Não é possível, cara. Absurdo. E aliás, né, e além de Kaique, temos também Lucão.
É um cara que não gosta muito de pessoas, aliás, gosta de pouquíssimas pessoas. Poucas. Esse negócio, eu acho que É o bom Brunet ter pode poucas falar pessoas, né? um pouco disso no programa. Sabe essa pessoa? Não, eu gosto de pessoa. Gosto de Cara, gente, eu tem gosto de gente. certeza? Será? O que isso quer dizer, né? Aham. Sei lá, cara. Eu sou sempre pé atrás com todo mundo. Eu sou um cara muito pé atrás, cara. Tipo assim, eu sou um cara que eu tenho uma expectativa muito baixa na galera. Entendeu? Mas sempre foi uma expectativa baixa. Acho que sempre foi. Sempre foi. Sério mesmo, cara? eu não acredito muito, assim. Sempre Sério? espero o pior, e aí quando vai melhorando. Aí você vai se surpreendendo. Exato. Tem muita gente que eu me surpreendi. É bom, uma expectativa baixa, uma Mas margem tem alta. até a parte boa disso, né? Você não pode nunca adivinhar ou saber o que uma pessoa vai fazer contra você. Mas você domina a expectativa que você tem sobre ela. Legal. Então, eu não consigo entender se o negro vai me trair como amigo amanhã. A gente tem uma amizade, a gente conta segredos um pro outro, ele pode um dia me trair minha confiança, né? Mas a expectativa que eu tenho sobre ele é o que vai determinar o tamanho da frustração que eu vou ter se ele um dia fizer isso. Faz total sentido, porque eu aposto todas as minhas fichas no Thiago. Todas. Ah, não, então... Nossa, all-in no Thiago. All-in no Ou seja, Thiago, se é. ele te decepcionar, Nossa, eu vou Acabou ficar sua muito vida. triste, muito triste. Acabou. vai ficar muito Acabou triste. sua Ficar muito triste. Então, É ó, isso, sério, eu acho que cara? é isso. e vocês são amigos, E né? muito. Então, tipo, olha, eu já falo muito. Ele fala que é amigo, eu falo muito amigo. Então, tipo, Não, mas- Decepcionar um amigo Mas, é cara, horrível. é horrível. Mas eu deposito todas as minhas fichas em você também, cara. muito Ah, É verdade, isso é recíproco que bom. mesmo. Eu cara. fico feliz com isso, cara. olha só. É. Já o Brunet é um cara que já traiu a minha confiança. por Que exemplo. isso? Meu Deus, que isso. Meu Que- Deus do céu. Eu Que revelação, considerava né? que a gente era amigo. Ah. E aí eu descobri que a gente só virou amigo depois da viagem que a gente fez pra Israel. Ah, que loucura. Ele falou, não, Não, agora... não foi bem isso. Mas sabe o que Voltamos foi? pra Israel, ele falou, não, agora eu tenho certeza que o Negro... Eu falei, pô, agora? Não, eu vou defender o Mas eu Brunet. sempre Eu vou achei que a defender gente o era Brunet, ó. amigo. Eu falei, agora eu tenho certeza das suas motivações. Foi o que eu falei, não da nossa Falar amizade. pra ele, Bruno, que tem alguns ciclos de amizades que você foi de uma pessoa importante pra uma pessoa íntima. Deve ter sido isso que ele quis dizer. Foi uma leu o livro, transição... ele leu o livro, né? Você pode perceber que ele está melhorando como pessoa. Quem lê esse livro melhora como Já pessoa. senti a diferença. Já. Existem transições de círculos de amizade. A gente vai explicar provavelmente isso aqui, né? Se me der a oportunidade. O círculo dos íntimos, o círculo dos necessários e o círculo dos estratégicos. São Calma, 3 você categorias de tá- amigos. Não, eu só estou Tá explicando ansioso, isso. Brunet? Não. Eu estou explicando isso. Eu estou explicando isso porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, parece que agora que a gente virou amigo. Não, a gente já era, só que num círculo diferente. Sim. Quando a pessoa passa por círculo dos íntimos, a gente explica daqui a pouco com calma isso, aí a pessoa realmente se sente ligada à outra. Só que existe uma coisa que separa qualquer categoria de amigos para os amigos íntimos, eu vou explicar. E às vezes pode mais pra dar ruim, frente. né? Se migra dessa categoria. Tem que ver isso aí também. Tem que sentir a verdade Mas a ali pra pessoa migrar. certa na categoria errada, né? Ó. Aliás, antes de a gente Exatamente. entrar aqui, Lucão, em toda a pauta, né? Hoje a gente vai falar sobre esse livro incrível aqui, tá? Um livro muito bacana. A gente vai falar de forma profunda com o próprio autor do livro, né? Que é o Brunet, que tá aqui, que é um cara... Conseguiu trazer o autor, hein? Cara, a gente conseguiu trazer o autor, hein? Rapaz, não, mas sacanagem à parte, cara, o Bruno é um cara incrível, vocês vão adorar se vocês não o conhecem ainda, tá? Mas antes disso, a gente tem alguns jabás pra fazer. Tem recados. Tem Exatamente. recados. Primeiro, A gente vai chamar de recados os jabás? Pode um jeito- chamar. Recadinho, É, recadinho. É só É. só uma bobeirinha, né? só um negocinho rápido. Primeiro, aquele de, né, assim, de lei. De lei. Pô, curte o vídeo, começando Tá. a ver o Primocast aqui, segue o canal. Tem o canal de cortes que a gente separou, agora a gente faz Cara, tudo tipo, o junto. seu canal de corte ele já tá com Tá quase- bombando. Não tá? Tá É. bombando. Já tem corte lá com quantos? 300 300, o pessoal São só é menos de uma curioso. semana O aí, pessoal é cara. curioso. Então tem canal de cortes, tem também, a gente tá lá no Spotify também. Então você pode ir lá ouvir a gente. Tem mais de 180 Primocasts lá que não estão no YouTube, que a gente não tava no YouTube. Então você pode acompanhar lá a gente desde sempre. E também tem um recado aí fundamental, que estão abertos a pré-matrícula. Tá aberta a pré-matrícula. Pré-matrícula, exatamente. A pré-matrícula Do pra meu- quê? Do meu milhão. Cara, Do olha meu só, a gente já deve ter feito quase 20 turmas do Meu Milhão. Aham. Nossa, eu vou me abster de fazer esse jabá. Eu gostaria que vocês fizessem, porque se depois de 20 vezes vocês ainda não aprenderam e dominaram sobre o produto, Kaique, acho que tá na hora de você mostrar o seu valor, cara. pra turma. Eu agora... Exatamente. Gente, tá aberta a pré-matrícula. Esse ano a gente só abriu
uma vez a turma, que foi no Só mês de abriu uma janeiro. vez? Só foi janeiro. Só foi janeiro. A gente Janeiro. nunca fez isso, cara. E a gente, tipo, tá abrindo agora, que a gente tá em junho, e talvez a gente nem abra mais esse ano, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas são 12 semanas de um treinamento intensivo te ensinando desde finanças pessoais, a renda fixa, investimento no cara. geral. É um acompanhamento onde todos os sábados o Thiago vai estar lá, pegando na sua mão, falando, cara, é Ao assim, vivo? assim, assim, ao vivaço. E, cara, pensa assim, pensa que a gente está passando por um momento não tão bom assim dentro do mundo dos investimentos. Você pode ver que tem muita coisa caindo, então é a melhor hora de você aproveitar, aprender e sei Ver lá, o que tá barato. tomar a decisão de, tipo, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, com meus investimentos. Exato. Ó, tá melhorando, hein, Kaique? Depois isso de aí. 20 anos quase. E eu vou Muito acrescentar bom. uma coisa mega importante aí. Os 1000 primeiros que comprarem o treinamento, eles vão ganhar R$1.000 de desconto, tá? Ah, você tá fazendo um jabá totalmente errado, Por Lucão. quê? Porque não são os 1000 primeiros. Não? É quem participar do nosso treinamento no primeiro dia. No primeiro dia? É, no primeiro dia. O que os 1000 primeiros ganham É. é o evento presencial de 3 dias que a gente Do vai EQ+. ter sobre o negócio. Exatamente. Mas me passaram no ponto eletrônico Passaram aqui errado? que ganhava Cara, também vocês R$1.000 de não- desconto. Não, papo sério agora. Pessoal, ó, tem um treinamento que a gente dá já há vários anos, tá? Um treinamento onde a gente passa 12 semanas juntos e você vai aprimorar o jeito de gerenciar suas finanças pessoais, o jeito de investir o seu patrimônio. A gente também vai falar muito sobre negócios em 12 semanas, ao vivo todos os sábados, com material didático, e tem uma série de benefícios para você que se inscrever na pré-matrícula agora. Você vai receber um desconto de R$1.000 no nosso treinamento, tá bom? Boa. Então, o link está aqui na descrição. E vamos a... E sabe o que é legal? Que quem se cadastrar agora vai receber esse 1.000 antes que todo mundo. Então, se você se verdade. cadastrar, sua chance aumenta muito, isso é cara. bom. Depois que a gente falar, já vai ter um monte de gente comprando, você vai perder essa chance. E é muito legal participar dessa imersão presencial aí, que... Isso, e os 1000 primeiros Pô. vão participar de um evento presencial de 3 dias consecutivos junto com a gente. Muito legal. Certo? Certo. É QR isso Code aí. na tela, link na descrição. Então vamos Bora? lá. Brunet. Quem foi... Olha eu me ajeitando na cadeira. Quem foi, na sua opinião, o maior especialista em lidar com pessoas na história da Terra? Apesar de do meu background, minha formação ser teologia, então a minha resposta parece óbvia por isso, mas não é. É óbvia porque eu gostaria de trazer alguns fatos que provam o que eu quero dizer, que o maior especialista que já passou nessa terra em pessoas foi Jesus. Não estou falando aqui do Jesus Deus para os cristãos, estou falando do Jesus homem que passou pela terra e quem não acredito que ele é Deus é porque eu sou ateu. Ótimo, mas não tem como lutar contra a história, que ele passou 33 anos na terra, passou. Então, esse Jesus homem foi um especialista em pessoas e eu quero provar, o maior de todos, tá? Ele acreditava nas pessoas mais difíceis de você levar a sério. Entendeu? Ele conseguia jantar com o homem mais rico de uma cidade à noite e de manhã estar almoçando com uma prostituta que ninguém dava valor numa época onde o machismo liderava. E estou falando de Oriente Médio há 2000 anos atrás. Estou falando de um Hoje já é complexo. Hoje já é né? complexo. Mas, então, ele valorizava as pessoas, ele via o futuro das pessoas, ele acreditava, ele dava oportunidades que provavelmente a gente jamais daria para as pessoas. Ele sabia categorizar pessoas, isso é uma coisa que eu quero ensinar hoje, que vai facilitar a vida de todo mundo que está assistindo a gente. Então, sem dúvida, quem passou por essa terra e deu uma aula disso foi Jesus. Mas olhando para o Jesus homem, né? Se a gente fosse tirar um pouco desse lado espiritual, místico, né? Quando você fala sobre, ele podia ver o futuro das pessoas e tal, você fala sobre uma ótica espiritual ou você fala sobre uma ótica de, cara, ele consegue tanto ler as pessoas que ele consegue imaginar o potencial de onde elas chegariam de uma forma mais técnica, Tem digamos duas assim. formas de você enxergar isso. A forma espiritual, que é eu consigo ver porque é como uma evidência, eu consigo entender o seu futuro. Mas por acaso, dessa vez, não estou falando de uma forma espiritual, não. Ele tinha uma leitura sobre o futuro das pessoas. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de dom de premonição, mas consigo entender o seu futuro. Tem variantes aqui que podem acontecer. Por exemplo, eu não sei se você vai viver até lá. Você pode morrer, não tem um controle sobre morte, vida e morte. Mas se você viver e continuar fazendo o trabalho que você está fazendo, ou seja, se você não mudar seu comportamento e não morrer, é muito fácil entender para onde você está indo. Entendeu? Então, não é uma questão de premonição mística, é
uma questão de análise de dados. Dá para entender pelo seu comportamento, pelo coração que você tem, pelas coisas que você estuda, pela forma que você trabalha, por quem você convive, dá para você entender para onde essa pessoa está indo. Mas me conta, sei lá, tentando trazer alguns exemplos práticos, assim, poxa, situações onde de fato Jesus, por entender sobre pessoas, tomou uma decisão melhor, ou deixou de tomar uma decisão ruim, ou se safou de alguma enrascada, tirando o lado místico da coisa, pelo fato de ele de fato entender muito sobre as pessoas, assim. Tem várias. Uma que vem na minha cabeça agora é no dia que ele foi preso, ele estava num monte chamado Getsemane, era um jardim em frente a Jerusalém, e ele estava ali com os seus principais discípulos, Pedro, Tiago e João. E os soldados chegam para prender Jesus. Tava tanto os soldados romanos quanto os servos do sumo sacerdote, que eram os rabinos da época, que mandava a religião junto com Roma, a religião judaica junto com Roma comandava, governava Jerusalém naquela época. E eles tentam prender Jesus, e a Bíblia cita o nome de um servo do sumo sacerdote, como se fosse um soldado, um pau-mandado do sumo sacerdote, que seria como se fosse um papa católico hoje. Esse servo tenta colocar a mão em Jesus, o apóstolo Pedro, que estava com ele, saca uma espada e corta a orelha do cara. Nossa, velho. Está na Bíblia. Então, peraí. Vamos começar a trabalhar algumas questões aqui. Primeiro, o que um apóstolo estava fazendo armado no monte de oração? É a primeira pergunta que eu fico pensando. Cara, o cara levou uma arma para orar com Jesus. Mas por quê? Eles já estavam com medo, porque Jesus já vinha falando, eu vou ser preso, importa que o Filho do Homem seja entregue, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Ninguém acreditava na parte do terceiro dia, eles estavam focados no vamos matar Jesus. Então ele pega e leva uma arma. Os discípulos, eles não tinham essa fé de que de fato ele... Cara, é muito difícil acreditar quando você nunca viu algo parecido, né? Como assim, vai morrer, vai ressuscitar e vai reinar para sempre. Se nem os discípulos acreditavam nisso, né? Não é que eles não acreditavam, mas eu acho que as peças não se encaixavam. Não é por falta de fé, mas porque as peças não se encaixavam. Imagina você ter que acreditar numa coisa que você nunca viu na vida. É difícil você entender. Às vezes não é falta de fé, é falta de imaginação mesmo. Você não consegue entender como isso pode acontecer. E aí, o segundo fato que acontece aqui, que a gente precisa pensar, é que ele arranca a orelha. Cara, o cara tem que ser um espadachim profissional para mirar na orelha. Tem que estar afiado. E cortar a orelha. Então, há de se convir que ele não mirou na orelha. Ele foi na cabeça, ele queria acertar a cabeça do cara. O cara deu uma O cara desviadinha. deve ter uma desviada e cortou a orelha. Né? Não está escrito assim na Bíblia, mas é uma interpretação lógica. Né? Quando ele corta a orelha desse servo, Malcolm, Jesus olha para Pedro, sem levantar a voz, coisa que eu não faria. Eu sou um cara que, por exemplo, quando eu quero corrigir alguém, eu não vou gritar, mas eu vou levantar a voz. Levantar a voz não vou falar nesse tom de voz. Eu vou falar, ô negro, já vou dar uma entonaçãozinha mais eu vou dar uma grave. entonação de tô te chamando a atenção. Jesus manteve o mesmo tom de voz. Abaixa, pega a orelha do cara. Ele abaixa e pega. Ele abaixa, pega a orelha do cara e olhando para Pedro, ele começa a reverter a situação da seguinte forma. Com uma mão, ele começa a recolocar a orelha do cara, ele começa a fazer um milagre. E com a outra, ele aponta para Pedro e fala, Pedro, você não sabe... Ele era mestre em fazer perguntas, né? Por isso que quem quer ser especialista em pessoas tem que aprender a fazer perguntas. Porque é a forma mais prática da pessoa confrontar-se a si mesmo. Em vez de você confrontar com o dedo na cara, você faz uma pergunta que é muito mais eficaz do que uma acusação. Então Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Então ele faz uma pergunta que já é, olha o que você está fazendo, você está plantando e vai colher, hein? Viu como você não tomou a atitude certa? Ou seja, sem repreender, ele repreendeu com uma pergunta. Você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Então a Bíblia diz que Pedro larga a espada, reconhece o erro e Jesus vai lá e cola a orelha do cara. Ou seja, ele sendo preso num momento de tensão, porque o problema é quando a gente está no foco de tensão, cara. Não dá para você dizer que conhece uma pessoa enquanto você não entrar em focos de tensão com ela. Por exemplo, quando a gente vai negociar, a gente está num foco de tensão. Então, você conhece muito uma pessoa quando está negociando com ela. Quando tem dinheiro envolvido, o foco de tensão mental aumenta. Então, você rapidamente vai descobrir quem é essa pessoa de verdade. Em discussões,
Em discussões você descobre. Quando a pessoa chega num limite emocional e briga com você, por exemplo, ali você vai descobrir muito sobre ela. Então é muito difícil você conhecer uma pessoa sem ter passado no foco de tensão com ela. Ah, eu estou vivendo há 10 anos com meu colega de trabalho, ele é maravilhoso. Mas vocês já tiveram uma crise, vocês já brigaram? Vocês já passaram por algum problema? Você já pegou dinheiro emprestado e não pagou? Alguma coisa que gere um foco de tensão entre vocês dois? Não, então não diz que conhece. Às vezes você está conhecendo só o lado bom da pessoa. E Jesus, ele mostrou todos os lados dele, tanto da parte boa, tanto quanto a situação era boa, quanto a situação era ruim, e todos os lados deles era bom. Mesmo durante o foco de tensão. Isso é muito interessante que o Bruno falou, cara, porque às vezes a gente passa tanto tempo na empresa, né? Então a gente passa esses 14, 15 horas junto. E aí a gente acha que a gente se conhece. Né? Só que, cara, às vezes é uma situação desesperadora ou de crise para a pessoa mostrar de fato quem ela é. E a gente, às vezes, quer formar a nossa opinião sobre alguém olhando para os 99% de tempo que a gente passa junto com ela. Enquanto a nossa opinião deveria ser formada pelos 1% de tempo mais estressante que acontece entre nós. Né? E uma vez eu estava numa viagem, né? A gente estava viajando um casal de amigos. E, cara, tem um casal que a gente ama, né? E pela primeira vez a gente passou um grau de estresse que a gente nunca tinha passado antes, né, nessa viagem. E aí aconteceu uma briga no meio dessa viagem. Na viagem com o casal? Nessa viagem, mas exatamente. Viagem causa isso, né? Viagem é uma parada estressante. A gente É acha que é viagem e relaxante. podcast, as pessoas estão sempre querendo brigar. Viagem a gente sempre acha que é relaxante, mas é estressante. E aí, cara, pô, foi uma pena, porque foi uma frustração tão grande, cara, que a gente falou, meu Deus, não acredito, cara, a gente passou tantos anos juntos. E aí, né, a gente falou, caramba, agora a gente sabe quem é quem e tal, né? E a gente podia, obviamente, estar muito errado nisso, mas foi um pouco do que a gente sentiu naquela hora, né? E acho que nos negócios, né, quando você passa muito tempo junto, aí depois termina uma relação, quando alguém é demitido, quando alguém se demite, quando alguém sai... Cara, são esses momentos que a gente vê e fala, caramba, não acredito que eu nunca percebi isso antes. Né? Mas eu vou falar, eu acho que eu conheço o Lucas de verdade, porque a gente quase saiu na mão várias vezes já. O Lucas? Eu e o Lucas, de discutindo. Já. O Lucas é um cara meio difícil de ler, você não acha, não? Você acha que eu sou difícil? Eu acho que não. Ele era fácil, agora ele ficou meio misterioso assim, cara. Ah, é? Ele tá fazendo ficando doce, misterioso, vai né? fazendo um doce. Ah, mas se você me convidar pra um churrasco, você... É verdade. Ele não vai Dá convidar. pra descobrir. Mas essa você, também, coisa. você tem que dar uma segurada. Vocês dois têm que dar uma segurada. Vocês estão muito fofoqueiro também. Ele não vai convidar. Fofoqueiro? Muito fofoqueiro vocês dois aí. Eu quero hashtag churrasco na casa do Thiago, porque ele não marca esse churrasco. Ele só engana a gente. Pô, Cara, eu tô pensando em fazer uma carne. Eu falei assim, você não vai me chamar? Cara, Por que vocês estão de você vai fazer uma carne? sacanagem, cara. Vocês estão procrastinando nessa daí. Eu chamo vocês pra gente fazer churrasco toda hora. Nossa, E fake vocês news, enrolam gente. isso daí? Fake news. O YouTube vai derrubar o vídeo por causa de fake news. Sei. Não, então eu vou fazer assim, eu nem vou marcar com você. Vou marcar com a Ju. Eu falei, Ju, põe na agenda, compra as carnes que vai acontecer. Tá bom, faz aí, vamos ver, vai dar certo. Agora, Brunet, cara, as pessoas elas são iguais? Ou seja, como ser especialista em pessoas, né? Se cada pessoa geralmente tem uma individualidade. Como fazer isso? Antes de partir para isso, deixa eu só contar um fato que veio na minha cabeça sobre o foco de tensão. Há um tempo atrás, um cara que é amigo meu hoje, antes era cliente, na época eu tinha uma agência de turismo, alguns anos atrás, ele ficou me devendo um valor alto. E a gente ficou, 3 meses discutindo no telefone, cara, você precisa me pagar e tal. E um dia a gente marcou uma reunião presencial e a gente teve assim uma discussão mesmo. E ali ele falou, cara, eu não tenho como pagar, a gente vai ter que parcelar e tudo. Bom, nunca mais vi o cara. Passou um tempo, eu me mudei para São Paulo, aí eu quebrei, me mudei para São Paulo. Esse foi o cara que abriu as portas para mim em São Paulo. Ele me ajudou muito, abriu muitas portas para mim. E aí um dia a gente saiu para jantar e eu falei, cara, poxa, você abre tantas portas para mim, muito obrigado e tal. Ele falou assim, mas você sabe por quê, né? Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, porque eu te conheço de verdade. A gente discutiu algumas vezes por telefone, a gente discutiu pessoalmente uma vez. Você nunca me ofendeu, eu estando todo errado. Você nunca deixou de me chamar pelo título, porque ele era um líder e eu chamava ele pelo título. E você, cara, nunca foi sarcástico, nada. Então eu vi, cara, esse é o Thiago. O Thiago é um cara que ele tá nervoso, mas não perde o respeito por uma autoridade. Ele tá nervoso, mas ele não vai me ofender ou me agredir. Então aquilo ali fez você entrar no meu coração. Aí depois a situação virou. Eu quebrei e ele estava bem. Aí ele pegou e me ajudou. Então a vida é feita de plantar e colher, você que está me assistindo.
A vida é feita de plantar e colher. E geralmente as pessoas vão se lembrar de você no dia difícil. No dia bom ninguém lembra. Hoje o Lucão tá bom, então as pessoas não lembram. É no dia que você deu o problema que as pessoas vão lembrar. Então você tem que estar sempre preparado para isso, porque no dia mal a gente revela quem é de verdade. E sobre as pessoas serem iguais ou não? Claro que não, cada um tem uma individualidade. Você imagina que cada um aqui teve uma infância diferente. Cada um que está aqui teve um trauma ou uma frustração ou uma limitação diferente. Cada um que está aqui tem uma imagem de pai e mãe diferente do que o outro tem. Imagina que eu sou muito ligado ao meu pai, mas tem gente que nem conheceu o próprio pai. Então a visão de paternal é completamente diferente de uma pessoa para outra. Se você parar para pensar, você nunca vai poder colocar o ser humano como objeto de estudo e lançar. Ser humano é assim. 12 passos para entender o ser humano. Não dá, porque cada um é completamente diferente um do outro. Mas seria Tipo um bom título signo. de livro, não? Tipo signo. 12 passos para entender alguém. Você não baita título de livro, não? Ah, bom. Ou vídeo de YouTube. Bom vídeo de YouTube, anota aí. Vamos... Mas já viu que não dá para fazer. Não é que não dá. É porque seria especulação. Dá para fazer, mas é uma especulação. Porque eu não posso pegar como regra o que aconteceu na minha vida e deu certo para mim e dizer que vai acontecer na sua. Real. Não dá, porque a gente tem experiências diferentes, a gente lida com os problemas de forma diferente, nós temos a fé é diferente. Por exemplo, eu passei por muitas situações diferentes na vida, mas como eu tinha muita fé, eu falo assim, eu não vou morrer nessa situação, eu vou sair disso. Mas tem gente que fala, eu quero morrer mesmo, quero morrer para sair dessa situação pela morte. Quantas pessoas pedem a morte? Então, cada um leva a vida de forma diferente. É por isso que é importante, quando você se torna um especialista em pessoas, você tem que entender que você não vai entender todo mundo. Você tem que escolher as pessoas que você quer entender. Então, por exemplo, por que casamento às vezes dura pouco? Porque as pessoas não investem um tempo suficiente para entender com quem casaram. Eu já entendi várias coisas. Estou casado há 17 anos e entendi várias coisas. Então, por exemplo, com a Janine, minha esposa, não adianta discutir. Não adianta. Eu tentei por anos. Por que não adianta? Caramba, isso é sabedoria, né? É sabedoria. No final, ela consegue conversar comigo, me fazer me sentir errado na situação. Ela prova o lado dela e fica mais forte que o meu lado. Aí a gente fica 2 dias brigado, 2 dias que a gente podia estar fazendo outras coisas. Quando não está brigado, faz. E a gente ficou 2 dias ali sem falar de bobeira. Depois de muitos anos, eu falei assim, cara, não adianta, eu estou nervoso agora, é melhor fingir que não é comigo, fazer aqui um pensamento positivo, que daqui a 10 minutos isso aqui vai passar, eu já vou ver a situação de outra forma. E aí eu falo com ela também de outra forma e resolvo. Cara, quando eu adotei, porque eu entendi o jeito dela de ser, cara, a gente diminuiu 80% dos conflitos. Não dá para falar que diminuiu tudo, porque homem, mulher junto, com o casal sempre vai ter seus conflitos. Mas diminuiu demais, porque eu me dediquei a entender como ela funciona. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Essa daqui, eu vou ouvir com muito carinho a sua resposta. Cara, a gente tem pessoas que são mais fáceis de lidar, pessoas que são mais difíceis de lidar. Nossa. E eu queria saber como fazer para lidar com pessoas difíceis. Nossa. Porque, aguentar o Kaique aqui do lado todo dia não é uma coisa fácil. É uma tarefa hercúlea. Eu já fui mais difícil. E não adianta fazer isso que você falou com a Janine aí. Precisa ir muito além. O Kaique melhorou muito já. Melhorou muito. Não, mas, cara, Nossa mas eu vou te falar. Eu acho que uma das pessoas que eu mais entendo, eu acho que é você. Eu consigo perceber... Sério, cara? Eu acho que o time percebe isso. Eu consigo perceber que você vai ficar bravo antes de você ficar bravo, que você vai gostar antes de não gostar e que você não vai gostar antes Aí de não você gostar. fica me operando. A gente sabe. A gente tipo assim, cara, eu não vou falar com ele agora sobre isso porque ele tá assim. Eu não vou deixar ele triste agora porque a gente vai gravar. Às vezes eu vou entrar na sua sala, do jeito que você tá encurvado, mexendo no celular, e falar assim, puta, o Thiago tá meio pistola, acho que não vou falar com ele agora não. Sério? Juro por Deus. Tem essa daí, Fala assim, puta, ele tá meio pistola agora, acho que ele saiu de um caô ruim, não vou falar com ele agora. Vai sobrar pra você, né? Ai, tá bom. Bom, então, enfim, talvez se o Bruno quiser responder, vocês podem responder como lidar com uma pessoa difícil. Se vocês querem contribuir na resposta Olha, do Bruno. vale a pena lembrar que geralmente as pessoas difíceis são as mais produtivas. E é por isso que a gente aguenta. É verdade. Porque elas são difíceis, mas elas dão um jeito em coisa que a gente não resolveria. Só fazer essa consideração. Pô. Tô comemorando aqui, internet. O que não quer dizer que é uma coisa boa, só estou Sim, falando que é um sim. fato. É um fato. Geralmente tem exceções. Posso falar que é uma coisa que eu usei contra o Kaique que nem ele sabe, eu acho? Nossa, mãe do céu. Pô, altos segredos. Porque né? às vezes a gente tinha alguns embates fortes.
E aí, pô, isso não era nada saudável, mas a gente nunca foi uma parada de ter rancor, de ficar, pô, brigadinho, de ficar não sei o que lá, de nhenhenhen, entendeu? A gente sempre se resolveu. E uma coisa que eu sempre, pra parar um pouco de tretar, ele melhorou também, mas do meu lado foi, tipo, de mostrar que, cara, que a gente tá junto, entendeu? Eu não quero ser mais que você, a gente tá fazendo a parada junto, entendeu? Então, tipo, eu quis mostrar mais de que, cara, tô com você, velho, tá ligado? Relaxa, a gente tá... Quem abre mais mão entre tamo vocês junto. dois, assim, geralmente? No relacionamento. Puta, mano. Eu tô segurando muita piada aqui, porque... Acho que... Meu Deus, tá indo pro ar, vai estar vivos. Me segura, cara, Jesus. tem dia que o Kaique, ele acorda e ele fala, acho que eu vou hoje deixar o Lucão careca, sabe? Eu acho que hoje eu acordei um filho da mãe, tá ligado? Tem dia que é foda. Mas por quê? Conta mais. Por quê que ele... Como Não assim, sei, cara. Tem dia que ele tá teimoso. O Gui sabe, o Gui não tá aqui também. O John sabe. Tem dia que ele fala assim, caralho, hoje ele tá Não, mas foda, o Kaique né, é velho? levemente insuportável mesmo, assim. Não, mas tem dia que você Difícil fala assim, lidar cara, com são ele. coisas simples, assim, pequenas, que ele quer fazer do jeito dele, assim, mano. O bagulho é absurdo, tá ligado? Você fala, caralho, vou ter que matar ele, não tem jeito. Por isso que trouxemos o Brunet aqui, pra evitarmos essa matança Eu aí. entendo. Eu entendo e concordo com tudo isso. Você concorda? E Concordo. pronto, e tá bem Mas com ele isso. melhorou muito. Muito Hoje ele cede muito mais também. Hoje ele ouve muito mais. Por quê? Foi porque você leu o livro Especialista em Pessoas? Mas certeza. eu entendo porque eles brigam muito. Porque, por exemplo, eu que sou um cara de visão espiritual aberta, né? Quando eu olho para eles dois, eu vejo um demôniozinho entre eles. Entendeu? Parece que tem um demôniozinho que Ele fica é meio perturbando eles. Ele é meio Por isso que eles estão verdinho, brigando. É um demôniozinho verde. Vocês estão vendo também? Deixa o nosso Yodinha. Ué? É o Yodinha. Nosso Baby Yoda aqui. Ai, meu Deus. Mas, Brunet, Eu tô como com medo. lidar com pessoas difíceis, cara? Olha, você só precisa lidar com dois tipos de pessoas. Eu ensino isso no livro, em um dos capítulos, com os contornáveis e os incontornáveis. Quem são os incontornáveis? São aquelas pessoas que, cara, isso é muito bom. São as pessoas que você não escolheu, mas vai ter que conviver. Por exemplo, Nossa. você escolheu... Você para, hein, Kaique? Tá bom. Você é casado, né, Kaique? Não sou mais. Ai, meu Deus do céu. Pergunta forte. Não soube lidar com pessoas, Kaique? Você tá casado? Não casado, mas eu tô junto com a minha namorada há 11 anos. Eu já casado. poderia escrever um Tá livro. casado. Tá casado. Especialista em relacionamentos. 11 anos? Então vamos lá. Você escolheu a sua namorada. Chega uma hora que escolhe, né? Não, você escolheu namorar com ela. Namorar com ela, sim, Ninguém claro. escolheu pra você, foi você que foi lá e escolheu. Sim, eu falei, isso Mas aqui você mesmo. escolheu a sogra ou o sogro? Não escolhi. Eles vieram juntos. Veio no pacote. Você escolheu trabalhar no Primo Rico. Escolhi. Mas você escolheu quem seria o editor que ia Não. trabalhar ali contigo? Não. Não. Então, existem várias coisas que você não escolheu. Quem vai ser teu pai e tua mãe? Você não escolhe. Você nasce e, de repente, quando você vê, eu tenho pai e tenho mãe. Então, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que são incontornáveis são aquelas que são pedra no teu sapato, são pedras no caminho, mas não dá para você fingir que ela não existe. Sim. Não dá para contornar e seguir caminho. É incontornável, ela tá ali. Você pode brigar com o teu cunhado, mas no Natal ele tá lá na sua frente, porque reúne a família. Você pode... São as pessoas que você vai ter que lidar sim ou sim. E tem os contornáveis. Quem são os contornáveis? São pedras no seu caminho, mas dá para contornar e fingir que... Entendi. Entendeu? Por exemplo, você vai cortar o cabelo, o barbeiro te distratou, cortou teu cabelo errado. Para que você vai discutir com um cara que é só mudar de barbearia? Para que você vai estressar? Para que você vai ficar sem noite de sono? Eu já tive muito problema em check-in para embarcar no aeroporto. A pessoa assim, fazer de tudo para não embarcar, a pessoa do check-in. Eu falei, gente, mas eu estou dentro do horário. Não, mas eu vou estar fechando. Mas eu estou dentro do horário. E eu falei assim, olha, aí começa a dar aquela raiva, você fala, caramba, eu vou discutir com a pessoa. Eu falo, cara, o que eu vou ganhar com isso se eu nunca mais vou ver essa pessoa? Nossa, isso é real. É um contornável, é só contornar, então tá bom. Quantas vezes eu embarquei? A pessoa falou, não, eu fui no guichê do lado e embarquei. Se eu tivesse perdido mais tempo ali, além de ferir minhas emoções, além de me encher de lixo emocional, eu ainda perdi o voo mesmo. Entendeu? Então, se as pessoas que são difíceis de lidar estão na classificação dos contornáveis, não seria uma preocupação nossa. Eu acho que a gente tem que contornar e seguir caminho. Não gostou daquele restaurante, o garçom te distratou, muda de restaurante. Contorna a pedra e segue o caminho. Agora, se não tem jeito, você precisa tratar com aquela pessoa, porque ela é muito difícil, mas trabalha contigo. É muito difícil, mas casou com ela. É muito difícil, mas está na tua família. Você vai ter que praticar uma das coisas que o ser humano
sabe o que é, mas tem mais dificuldade em lidar, que é a empatia. O poder de se colocar no lugar do outro. Por que essa pessoa é assim? Entendi. Por exemplo, quando alguém me corta no trânsito, me cortou no trânsito, me xingou. Pô, dá raiva, te xingou de filho disso, de aquilo, vai para isso, vai para aquilo. Você fica com vontade de retribuir, né? Mas eu paro para pensar o seguinte: primeiro, vou perder meu tempo, nunca mais vou ver esse cara na vida, para que eu vou feri-lo? Segundo, se ele está fazendo isso é porque ele não está bem. Aí é empatia. Por que eu lido bem com isso? Porque eu aprendi a me colocar no lugar dele. Falei, cara, o cara não pode estar bem. 7h30 da manhã o cara fazer um escândalo desse, brigando, buzinando, xingando todo mundo. O cara não pode estar feliz. Eu estou indo pro meu trabalho aqui feliz da vida. Hoje eu vou gravar Brunecast, hoje eu vou fazer não sei o quê, realizar meus projetos. E um cara desse está me xingando, tem alguma coisa acontecendo. Então, quando você se coloca no lugar dos outros, é mais fácil lidar com pessoas difíceis. Cara, e é bizarro esse negócio do trânsito, né? Uma vez eu estava no carro e aí tinha uma moto. Ela tava vindo, cara. E aí, sabe quando você sem querer, você não viu muita moto, aí você tá vindo assim, e aí, ih, caramba, uma moto, aí você volta? Eu fiz isso, só que a moto tava longe. Não tava perto, tava lá longe. Aí eu vim, caramba, deixa eu voltar. E o cara ficou muito bravo. Muito bravo. Aí o cara veio do lado do meu vidro e começou, cara, a buzinar, a gritar, a apontar o dedo. E aí eu falei, caramba, será que o cara não vai embora? E aí o cara ficou do meu lado, assim, ó. E veio me acompanhando. Aí parou no farol, aí o cara parou. Aí andou, e o cara ficou me xingando todo o tempo. E eu tava olhando pro cara, e assim, ó, o meu carro é blindado. Então, poxa, eu tava com um pouco medo de qualquer coisa, né? Mas eu tava olhando pra ele, e eu tava por dentro assim, cara, não tô acreditando que esse cara tá fazendo isso. Tá remoendo essa parada, né? O cara tá me xingando muito. Muito mesmo. Eu tava desproporcional, e apontando o dedo e tal. Eu falei, meu, esse cara, sei lá, vai fazer alguma coisa. Mas aí eu peguei e falei assim, cara, me desculpa. Aí eu falei, me desculpa. Aí ele pegou, ele parou assim, e aí ele vazou. É isso aí. E ele foi embora. Então, olha que louco como as pessoas são, né, cara? Mas isso está em Provérbios. A resposta branda desvia o furor. Quer encerrar uma discussão, vai lá e cara, pô, irmão, desculpa mesmo. Mas sem sarcasmo. Sem sarcasmo. Sem brincadeira. Vai lá e resolve mesmo. É a melhor forma de você lidar com pessoas difíceis é você sendo humilde. Aliás, a humildade é o pré-requisito. Tem 2 pré-requisitos principais para você ser especialista em pessoas. Tem que ser humilde e tem que ser especialista em perdoar. Se você não quer perdoar e não quer ser humilde, esquece lidar com pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aqui é a base, é o fundamento. Tem que ser humilde, cara. Desculpa, irmão, eu errei mesmo. Então, quando você começa a se achar mais importante do que os outros, quando você acha que quem tem que pedir perdão é ele, aí já era. Você já está complicando tudo. Quer ser especialista em pessoas? Vai ter que ser humilde e vai ter que ser especialista em perdoar. Ô, Tiagão, tem um professor aqui, professor Diego, ele tá falando que você tem uma história muito massa no livro, que é a história do café no aeroporto. Ele pediu pra você contar essa história aí, cara. Opa, você tá vendo o comentário? Você para, Kaique, a gente combinou. Para com isso. Essa é uma história. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou em 2017, na época de Facebook. Nossa, Facebook existia, lembra disso? Nossa, que legal essa época. Essa época boa, né? E aí a gente postou um vídeo, foi o primeiro vídeo que viralizou, deu 26 milhões de views. Que isso? Assim, em Caramba, 3, 4 dias, no Facebook. Pô, vamos copiar isso aí. Loucura isso. Loucura com doideira. Com doideira isso. Aí era essa história do cafezinho. Foi esse vídeo que viralizou, que eu contava que eu estava embarcando com a minha esposa para uma viagem para a Europa. A gente trabalhava viajando nessa época, que era a agência de turismo. E a gente ia realizar assim, um sonho nosso, que era conhecer uma cidade que a gente queria conhecer junto, na Europa. E parei no aeroporto e pedi um café no saguão ali, naquelas cafeterias de aeroporto. Cara, o café R$14 custava. R$14. Café preto, né? Porque se fosse qualquer coisa... você parcela, moça, pelo menos, nesse preço. Vai 3 de 4? Não, 3 de 4 não dá. 3 de 4. Era R$14. Tempo em juros se parcelar. Eu tô igual o Kaique fazendo conta. Ai, caralho. Aí, enfim, fiz a brincadeira com ela, ela olhou pra mim, baixou a cara e foi embora. Ah, você fez a brincadeira Fiz com a ela? brincadeira. eu sempre faço também, eu sou tiozão. Aí ela baixou a cara e foi embora. Falei, vai trazer o café? Aí ela de longe fez assim. Só que ela já tinha demorado uns 10 minutos pra vir servir a gente. Cara, passou mais 10, 15 minutos, a mulher não vinha comer o café. Aí eu falei, querida, aqui, pô, meu voo, se puder servir o café e tal. Cara, passou mais 7 minutos, sei lá, 8 minutos, a mulher veio com a cara fechada, pegou a bandeja com os 2 cafezinhos, pedi pra mim, pra minha esposa e jogou assim a bandeja.
Nossa, café com energia negativa? Não, ela jogou assim. Quando ela jogou a xícara, 14 reais, né, que custou, deu uma balançada, caiu uns 4, 5 reais assim. Eu falei, meu Deus, vamos beber. Meu Deus, 4, 5 reais caíram aqui. Eu fiz a representação aqui, porque eu sou muito teatral. Derrubou R$1 de água aqui na nossa mesa. Derrubou o rédea. Era pra ser um pouco. E aí, cara, aí eu que deveria ficar nervoso, que eu sou sempre mais assim, esquentado, apesar de controlar as emoções. Janine, que é muito calma, minha esposa, começou a ficar toda vermelha assim, falou, não vou deixar isso passar, não, vamos chamar o gerente, vamos não sei o que, a gente tá pagando um absurdo nesse café pra mulher fazer isso, já deixou a gente esperando. Aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, foi ali que eu entendi o poder da empatia. Eu botei a mão no braço da Janine e falei assim, Janine, e aqui eles botam o próprio convidado para limpar. Ele que derrubou, Pô, mas né? exercício de humildade, né, Bruno? O Bruno que falou, humildade. Eu achei estranho quando eu fui usar o banheiro antes da gravação. Eles falaram assim, depois limpa depois. Me deram um rodo. Eu lavando banheiro antes de ir lá no Tribocast. E aí eu falei, meu amor, vamos nos colocar no lugar dessa pessoa. Nós estamos embarcando para o nosso sonho, ela está vendo todo mundo com as suas malinhas viajando para os seus sonhos, e ela está desde as 5 horas da manhã atrás daquele balcão. A gente não sabe se ela apanhou do marido, se ela deixou um filho doente em casa. Eu sei de uma coisa, essa menina não pode estar normal para estar fazendo isso. E aí eu pedi a conta, a mulher não trouxe, eu senti que ela não ia trazer, eu levantei, fui até o balcão e falei assim, a conta. Aí quando ela começou a fechar a conta, eu coloquei a mão assim no braço dela e falei assim, muito obrigado. Ela falou, obrigado pelo quê? Eu falei, obrigado, porque eu sei que você não está bem e ainda assim você parou e nos serviu. E deixa eu te falar uma coisa. Ela começou a me olhar assim atentamente, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. O que você está passando, seja o que for, é parte do seu destino, é parte do processo, mas não é o destino final. As coisas vão melhorar. Ela começou a chorar na hora. Olha que doido, cara. E aí naquele dia caiu uma ficha importante para mim, dali eu comecei a estudar mais sobre pessoas. Eu podia ter acabado com o dia dela, ou até com o emprego, fazendo uma reclamação, chamando o gerente, mas eu preferi melhorar o dia dela. Ela não me tratou da forma que eu esperava. Mas o que o maior especialista em pessoas, que foi Jesus, nos ensina, é que a gente tem que tratar as pessoas não do jeito que ela nos trata, mas da forma que a gente gostaria de ser tratado. Então, o que Jesus fala é o seguinte, não importa como estão te tratando, você vai tratar do jeito que você gostaria de ser tratado. É a regra de ouro. Então, assim, ela está me tratando mal. Aí o próprio Jesus ensina, mas não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Aí você começa a estudar esses princípios de relacionamento que Jesus ensinou, fica muito mais fácil você lidar com você resolve qualquer problema, só que você vai ter que matar o teu orgulho, vai ter que ser humilde e vai ter que empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. E eu aí pedi obrigado, paguei o cafezinho, fui embora. E aquilo, eu fui no voo com a Janine conversando sobre aquilo, falei, cara, a gente tem que aprender a se colocar no lugar das pessoas. Acho que a gente já errou muito de julgar as pessoas e... Por exemplo, como é que você vai julgar? A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgados. Como é que você vai julgar uma pessoa por causa de um comportamento? Esse cara é chato aqui, parece que quer roubar meu lugar no trabalho, não sei o quê. Como é que você vai julgar uma pessoa por um comportamento se você não sabe a história dela? Às vezes não é que ela quer roubar o teu lugar no trabalho, não. É que essa pessoa não teve pai, foi expulso de casa pela mãe, a única chance dela não voltar para a tragédia familiar da vida dela é se dando bem naquele emprego. Então ela pega e leva aquilo como a guerra da vida dela. A gente só julga porque a gente não tem capacidade de ter compaixão e empatia. Ou seja, compaixão foi Jesus que ensinou, né? A evolução da empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Cara, isso aí deve ser muito difícil e o que ele está passando, eu vou ajudá-lo nisso. Quando você quer ajudar a pessoa, porque você sente a dor do cara, você sente a dificuldade do cara. Em vez de julgar, em vez de botar dedo na cara, em vez de cobrar seus direitos, você vai lá e ajuda. Agora vamos lá, mas assim, qual é o benefício, né, em você fazer isso, em você se colocar no lugar dos outros, em você transformar essas situações em situações que poderiam gerar uma catástrofe na vida do outro e você acaba melhorando a vida do outro? Existe algum benefício real que você enxerga? Muitos. Em algo que volta para você? Claro. O que você enxerga? O principal benefício de você se colocar no lugar dos outros, de você aprender a lidar com pessoas, é paz. Você ter paz.
Uma frase que eu boto nesse livro, O Especialista em Pessoas, eu falo o seguinte: a sua paz é muito cara para você negociá-la com pessoas de atitudes baratas. É boa. A sua paz é muito cara. Você demorou muito para conquistar, para agora negociar. Como é que eu negocio? Quando eu deixo aquilo que você falou para me ofender na internet entrar no meu coração. Por exemplo, antigamente, quando eu comecei a ter visualização na internet, comecei a ter uma certa visibilidade, eu ficava ofendido com os comentários negativos. Por quê? Porque eu não conseguia me colocar no lugar da pessoa. Depois, para mim, isso virou algo absolutamente entendível. Porque eu falei assim, cara, imagina, a pessoa tá com uma vida muito ruim, uma vida desgraçada, porque você nunca vai ver uma pessoa feliz perturbando a vida do outro. Você nunca vai ver o hater que é feliz. O hater é feliz, tá bem casado, tá com os filhos lindos, tá com dinheiro na conta. Você é hater hoje. Não existe isso. O hater é uma pessoa que está com muita frustração na vida, que está sentado no sofá dele sem fazer nada, vendo você produzir e fala que esse cara aí falando de primo cash de dinheiro, que não sei o quê, ganhando dinheiro vendendo cursinho, né? Por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem como fazer o curso. Então, em vez de ficar com raiva do hater, que ódio se alimenta com ódio, a pior coisa que eu posso fazer para um hater é odiar ele, porque eu vou estar jogando lenha na fogueira, porque o ódio se alimenta de ódio. Mas quando eu começo a entender, puxa, cara, esse cara deve estar muito mal. Eu lembro de uma coisa que eu fiz, e hoje jamais faria de novo. Eu estava numa live, quando começou a onda de live, sei lá, em 2017, 2018, eu estava numa live assim, e um cara entrou me xingando. Bandido! Ah, né, vai vender não sei o quê, sabe? Começou a falar umas besteiras assim. Aí sabe o que eu fiz? Tinha acabado de lançar o recurso de você convidar a pessoa para entrar na live. Lembra desse recurso do Instagram? Eu convidei o cara para entrar comigo na live, porque eu estava tão seguro do que eu estava falando, eu tinha tanta base para falar, que eu falei, vou botar o cara na live eu quero que ele fale comigo sobre por que ele está me chamando disso. E o cara deve ter aceitado sem querer, porque quando ele conectou, quando ele viu que estava ao vivo, ele saiu fora, mas os 4, 5 segundos que ele ficou, que ele entrou, cara, deu para ver a realidade do cara. Ele estava sentado assim num barraco, assim, foi o que eu consegui entender, porque era tijolo, ele estava sem camisa, era um cara que tinha algum tipo de defeito físico aqui na orelha, que algum tipo de corte, assim, e ele estava assim, com o olho vermelho, me olhando assim, ó, aí ele ficou tentando apertar assim para desligar. Eu falei, caramba, mano, eu ia discutir com esse cara. É um cara que eu era para estar ajudando ele. Pode estar drogado, pode estar sem comer há 2 dias, e eu ia estar discutindo com esse cara. Cara, naquele dia eu me arrependi. Falei, eu nunca mais vou tentar rebater quem me faz mal ou quem fala. Eu vou tentar ajudar, porque as pessoas estão precisando de ajuda. As pessoas batem, elas falam mal porque elas estão precisando de ajuda. Porque quem está bem não quer ofender você, quer ajudar ainda mais você a crescer. Ela está preocupada agora com a felicidade dos outros, porque não dá para ser feliz sozinho, né? É verdade. Por que você acha que o Neymar, por exemplo, pega, investe do dinheiro dele e leva os amigos dele lá para ficar com ele morando em Paris? Porque não dá para ser feliz sozinho, poxa. Não dá, você precisa de pessoas. Não dá para ser rico sozinho. Não dá. Para pensar. $1 bilhão. Dinheirinho bom. Bom, assim. Atrasa uma continha ou outra, mas paga as coisas em dia. $1 bilhão. Você vai ficar numa ilha deserta para sempre com $1 bilhão. Nessa ilha tem tudo. Tem Ferrari, Lamborghini, casa com 8 suítes, piscina aquecida, tem camarão, tem caviar, tem tudo que é de melhor barco, tudo de melhor tem lá. A única coisa que não tem nessa ilha são pessoas. Para pensar pro lado ruim que é tirar onda. O Lucão tá... O Lucão tá pensando. Para pensar do lado ruim da coisa que é tirar onda com os outros. Qual é a graça de ter uma Ferrari e não tirar onda com ninguém? É zoada, pô. 3 Só dias. eu, brother, tem que levar o brother pra dar um rolê. 3 dias você vai ficar triste naquele lugar. 3 Eu tô dias falando, você vai ficar triste. eu não tô falando que a pessoa tem que comprar para tirar, não. Eu tô falando pelo lado negativo mesmo, né? O lado feio, o lado fútil da coisa, você comprar para mostrar que tem. Mas até quem é fútil não compraria se não pudesse mostrar para pessoas. Olha, a importância das pessoas. Mas e aí, o que vocês escolhem aí? 1 bilhão nessa situação ou, cara, classe média na vida de hoje? Classe média, pô. Triste sozinha. Não, sozinho é triste. Dá uma bad. Dá uma bad, né? dá uma Dá bad. bad. Não tem sentido mesmo. Pô, que nem... Quando eu fui pra Orlando com o Thiago, dava pra ver a felicidade dele me mostrando as coisas que eu nunca tinha visto. Tipo, eu nunca tinha visto o parque, as coisas eu olhava assim, ficava Pô, encantado. foi mó legal isso E daí, o Thiago, né? tipo assim, é porque o Thiago, ele
ele, tipo, eu senti que ele tava feliz porque eu tava feliz, sabe? Isso aí é, tipo... Mas não tem nada é mais legal ir pra Disney do que você levar alguém que nunca foi, cara. E você fica mostrando pra pessoa as coisas, você curte por ela, assim. É, né? legal, Tipo, eu curto pra caralho. quando você tiver uma sobrinha, um sobrinho, uma coisa, cara, vamos levar. É a coisa mais legal que tem. Isso é bem né? legal. Agora, cara, acho que uma das coisas mais impressionantes que eu já ouvi o Bruno falar é sobre a sua teoria, né, dos ciclos diferentes que você introduziu, né, o episódio de hoje falando sobre isso. Porque, cara, tem pessoas que se enquadram em categorias diferentes, né, e às vezes o nosso maior problema é tratá-las, né, de formas diferentes. Então, cara, uma pessoa que é uma pessoa muito próxima nossa, a gente tratar como uma pessoa de negócios, uma pessoa de negócios a gente compartilhar segredos que a gente compartilha só para nosso esposo, para nosso marido. Cara, como você enxerga essas categorizações? Como funciona essa sua teoria? Eu acho que um dos capítulos que mais fez esse livro acontecer foi o capítulo de você aprender a categorizar pessoas, né? De você aprender a colocar as pessoas nos círculos certos de amizade. Eu começo o livro falando sobre o mundo real e o mundo ideal. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é um mundo até previsto na Bíblia. As pessoas amam umas às outras, perdoam porque querem ser perdoadas, perdoam 70 vezes 7, diz a Bíblia, por dia. Quantas vezes eu tenho que perdoar se alguém me ferir? Perguntaram para Jesus. Ele falou 70 vezes 7. Por dia. O que significa 70 vezes 7, Bruno? Significa 490 vezes. Mas é essa a lógica? Essa é a lógica. Por que não fala 490 vezes? Quem vai errar contigo? É uma boa... Eu nunca parei para pensar nisso. Porque Mas eu acho discutindo, que ele... o cara é Jesus. É que no discurso... no discurso lógico. não, mas no discurso é mais legal. E eu pensei que o 7 era tipo 7 dias por semana. Pra ele deixar o cara reflexivo. Tipo, Não, 70 por 7. eu acho que tem a ver com o seguinte. Jesus queria mostrar a complexidade da matemática, de quanto você precisa perdoar. Ou seja, ninguém vai errar contigo 490 vezes no mesmo dia. Pode errar na vida, que é muito difícil também, mas... mas Jesus fala, ainda assim você tem que perdoar. O que ele quer dizer? Você vai ter que perdoar sempre. Porque perdoar não é validar o que a pessoa fez contra você, é você se libertar, é você estar bem, é você voltar a dormir. Quando você perdoa, quando você tem blindagem emocional, que é uma coisa que eu defendo nesse livro, não importa o que está acontecendo fora, dentro você está inabalável. Se você é movido, se as suas emoções são movidas pelo que acontece fora, você está sempre instável emocionalmente. Porque fora todo dia muda. Você tem que estar bem dentro. Então eu explico sobre as esferas da amizade. E muita gente se sentiu traído, se sentiu mal com amigos, porque, na verdade, contou segredos para quem nem deveria ter acesso ao coração. A pessoa não deveria nem ter acesso ao teu coração, quanto mais aos teus segredos. Ou seja, coração, estou dizendo as tuas emoções, teus sentimentos. Então, existem 3 categorias de amigos. Eu não estou falando de pessoas, tem muitas categorias de pessoas. Mas de amigos, ou seja, vocês se gostam, se consideram amigos, tem 3. Amigo estratégico, amigo necessário e amigo íntimo. O que é um amigo estratégico? Geralmente, as amizades começam por estratégia. Ou seja, minha amizade com o Negro começou uma amizade estratégica. Eu tinha alguma coisa para dar para ele, ele tinha alguma coisa para me dar, a gente foi trocando informações, fomos conversando. Se eu quiser levar para o lado bom da estratégia, eu como uma pessoa que fala de espiritualidade, eu tinha a estratégia de levar a espiritualidade para ele, falei da Bíblia para ele desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Ou seja, não tinha uma estratégia financeira. Quando eu digo uma estratégia, não é que eu vou no Negro, porque ele é o primo rico, ele deve me emprestar um dinheirinho. Né? É uma boa ideia, inclusive, né? Mas não era a estratégia do momento. A minha estratégia do momento era mais espiritual, de fazê-lo conhecer as coisas. Aí, a gente vira amigo estratégico. Que legal. Você me menciona, eu te menciono. Você me chama no teu podcast, eu me chamo no teu podcast. Amigo estratégico. Pode ficar para sempre assim, e está tudo bem. Ou pode evoluir. E muita gente me pergunta o seguinte quando lê o livro. Tiago, mas a amizade estratégica não é um interesseiro? O cara que se relaciona por interesse? Não. A gente está falando de amigo. Sim. O interesseiro é um inimigo disfarçado de amigo. Então já sai dessa categoria. O interesseiro não gosta de você, mas ele vai fingir que gosta por interesse de algo que você tem. Ele quer tomar algo que você quer. Ele não quer trocar. Quando a gente fala estratégico, amigo estratégico, está falando de troca. Eu não tomo de você. Eu dou e recebo. Então, esse interesseiro nem entra nessa categoria aqui, está longe disso. O amigo estratégico, eu gosto do Nigo, o Nigo gosta de mim, a gente se gosta, pô, a gente é amigo. Só que a gente é amigo estratégico. Onde é que eu erro?
Quando a gente tá, vamos sair para comer uma pizza sexta-feira à noite? Vamos. A gente está conversando sexta, rindo, cara, que noite agradável, que pizza boa. E eu começo a contar. Ou alguma limitação minha, ou algum trauma, ou minhas expectativas de futuro, ou algum sonho, ou alguma coisa relacionada à minha família ou meus negócios. São as 5 coisas que a gente compartilha com os outros que não deveria compartilhar, a não ser com os íntimos. Mas por que eu fiz isso? Porque, poxa, o clima estava legal, ele me parece ser tão de confiança, o ser humano tem necessidade de compartilhar, aí eu começo a contar, sei lá, uma fraqueza minha. Ah, cara, eu tive um problema, cara, mas eu tô resolvendo. Conto um problema que eu tive com a minha esposa, ou conto um projeto meu do Instituto Destiny e tal. Aí, na outra quarta-feira, eu descubro que ele contou pro fulano o meu problema e ainda tá tentando copiar meu sonho. Fala, que traidor, que não sei o quê. Cara, não. Você quem errou. Você que não sabe departamentalizar informações. Grava isso. Se você aprender a departamentalizar informações, você vai sofrer muito menos do que sofre quando se trata de pessoas.